pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje vamos aprender a fazer mais um modelo de barrada em crochê para panos de prato. Será o de número 170, eu fiz ele na cor lilás. Então vamos para as informações. Aqui, pessoal, são umas tulipas, né, de outro modelo que eu fiz aqui, que eu quis trazer para vocês hoje. Então, eu trabalhei aqui num pano de tamanho 45 por 70. Eu fiquei com 4 desenhos, tá? No nosso trabalho. Eu fiquei aqui com 21 carreiras, sendo que até a 14ª carreira a gente trabalha direito e avesso do pano, né? Carreiras de ida e volta por um inteiro. E da 15ª carreira até a 21ª, a gente trabalha aqui motivos separados, porém nós não cortamos aí a linha, né, do nosso trabalho. Eu faço esse motivo primeiro, tem uma técnica aí que a gente faz e depois já passa para o próximo. E aí assim vai, tá? Não precisa cortar mais a linha aí do trabalho. E aqui, pessoal, eu fiquei com uma medida de 12 centímetros, tá? Eu tenho 21 carreiras e 12 centímetros aqui na largura dele, no fio de Tex 151, 100% algodão, tá? E para fazer esse trabalho, ele é múltiplo de 14 mais 1. Então, cada desenho desse aqui, ó, eu tenho 14 caseados para ele, 14 para esse, 14 para esse e 14 para esse. E aqui eu tenho um caseado sobrando para as extremidades ficarem iguais, tá, gente? Então, eu utilizei aí, pessoal, 4 vezes 14 caseados, fiquei com 56 caseados, mais um que eu preciso, então dá 57 caseados, certo? Aqui, pessoal, abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação do material que eu utilizei para fazer essa peça, esse modelo, né, de barradinho, e vou deixar também a relação de outras quantidades de caseado que você pode adaptar aí no seu pano, tá? Para fazer com talvez 2, 3, aqui nós vamos aprender com 4. Aí você pode fazer com a quantidade que você quiser para adaptar aí no seu pano. É só fazer a quantidade de caseados que eu vou deixar aqui na relação abaixo do vídeo e você vai conseguir fazer, tá? Sempre lembrando que quando eu faço, por exemplo, 3 motivos aqui, eu tenho que lembrar que meu último motivo é esse aqui, que aí eu tenho que acabar ele aqui, ó. No caso aqui, ele acabaria aqui, ó, se fosse 3 motivos, tá? Esse ponto de borda aqui, eu faria aqui, ó, tá? Então, lembre-se sempre disso. Então, pessoal, e também aqui abaixo do vídeo tem a parte dos comentários. Deixe seu comentário para eu saber se você está gostando da maneira que eu estou trazendo as aulas aí para vocês, tá? Então é isso, gente. Dúvidas também deixem aí nos comentários. Eu vou organizar a mesa aqui agora para a gente poder começar a fazer este lindo barrado de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Meu caseado é separado por 2 correntes. Vamos subir 3 correntes dentro do caseado. Façam 2 pontos altos e 1 ponto alto na base. Então, 4 pontos altos para o nosso canto de borda. Agora, 2 correntes e 1 ponto alto sobre o ponto de base aqui do caseado. Então, nós vamos fazer quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, até o penúltimo caseado aqui da lateral do nosso pano. E depois vamos fazer aí o cantinho de borda, que é igual esse que nós acabamos de aprender, lá no final. Então, aqui eu fiz por toda a extensão os quadradinhos vazios, no finalzinho aqui, ó, os 4 pontos altos. Para a próxima carreira, subam 3 correntes, vira o trabalho e repitam os 3 pontos altos aqui de base.
Pessoal, nós vamos precisar aqui de mais uma carreira de quadradinhos vazio. Praticamente vamos repetir tudo o que acabamos de fazer na primeira carreira. E lá no finalzinho a gente repete novamente os 4 pontos altos, tá? Então, ó, a gente veio pro lado avesso do pano, fazendo 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. Então, vamos trabalhando assim até o final e lá façam também os 4 pontos altos aí para terminar a segunda carreira. Então, aqui eu finalizei a segunda carreira colocando os quadradinhos vazio sobre os quadradinhos de base, aqui no final 4 pontos altos. Na terceira carreira, eu já subi 3 correntes, virei o trabalho, já fiz, pessoal, um total de 4 pontos altos aqui no cantinho de borda, certo? Então, o cantinho nunca vai mudar, sempre vai ser assim, 4 pontos altos, e aqui eu fiz um total de 6 quadrados vazio, e neste quadradinho aqui, de base, eu coloquei 2 pontos altos dentro dele aqui, ó, e um na base. E aqui eu fiz um total de 13 quadrados vazio. Depois dos 13 quadrados vazio, aí você vai fazer novamente 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho de base e um ponto alto aqui na base. Aí você vai repetir de novo, depois dos 4 pontos altos, 13 quadrados vazio. Aí, dependendo da quantidade de desenho que der no seu trabalho, aí você vai fazendo assim, no finalzinho, aqui a gente completa com os quadradinhos vazios e os 4 pontos altos, tá? O meu vão dar 4 desenhos aí de flor, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, já mostro aí pra vocês. Carreira de número 3 já ficou pronta, conforme eu expliquei a distribuição dos pontos. Aqui, ó, o cantinho de borda, 4 pontos altos. Fiquei com 6 quadrados vazios, 4 pontos altos. E aqui eu fiquei com 13 quadrados vazios, tá? Aqui vai dar um desenho, outro aqui, outro desenho aqui, e aqui vai dar mais um. No finalzinho aqui da terceira carreira, eu fiquei com 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na quarta carreira, eu já subi as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, já fiz aqui também mais 3 quadrados vazio aqui, ó, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, eu tenho um total de 7 pontos altos, sendo que eu coloquei um aqui na base para fechar esse quadrado, 2 pontos altos dentro deste quadrado, um na base. 2 pontos altos dentro deste quadrado, um na base. Então, eu tenho 7 pontos altos, um quadrado vazio separado por 2 correntes, 4 pontos altos aqui no total, um quadrado vazio, e aqui é a mesma coisa aqui dessa situação, coloquem os 7 pontos altos. Na divisão aqui, eu fiquei com 7 quadrados vazio, e aqui eu já começo a repetir aqui, ó, o primeiro desenho aqui no segundo motivo, tá? Os 7 pontos altos, vou fazer um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio, e aqui 7 pontos altos, e façam esta sequência aqui da distribuição dos pontos. Quarta carreira que já ficou pronta, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos. Se ficou alguma dúvida, só voltar um pouquinho na explicação. Então, aqui eu fiquei com 4 motivos no meu trabalho. Aqui no finalzinho da quarta carreira, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a quinta carreira, pessoal, já subi as 3 correntinhas, virei aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos e também repeti os 3 quadradinhos aí de base, tá? Cada um separado por 2 correntes. Agora aqui nós vamos fazer mais 2 correntinhas e vamos fazer mais um quadradinho vazio. Então, a gente conta 1, 2, 3 e põe um ponto alto aqui, para fechar um quadrado vazio. Vamos colocar agora todos esses pontos de base. São 4 aqui que ficam. Mais 2 aqui dentro. E um pontinho aqui na base.
Então, aqui nós ficamos com 7 pontos altos no total. Faço 2 correntes e aqui eu faço um ponto alto. E do lado oposto também, nós colocamos 2 pontos altos dentro do quadrado e aqui a gente também tem que ficar com 7 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 5, 6 pontos altos e aqui é o 7º. 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, faço um quadrado vazio, 2 correntes e faço um quadrado vazio. Nós vamos ter que ficar aqui com 9 quadradinhos vazios. Então, é só fazer 2 correntes e ponto alto. Até aqui eu fiquei com 8 quadrados vazios. Agora, nós já vamos começar, ó, a repetir estes pontos aqui da sequência. Então, primeiro eu tenho que colocar aqui, ó, 2 correntes e contar 1, 2, 3 e fechar aqui um quadradinho vazio. Agora sim eu tenho 9 quadrados vazios e aqui a gente tem que colocar os 7 pontos altos. Aqui dentro do quadradinho de base, coloquem 2 pontos altos e um na base. Então, pessoal, ó, aqui já é repetição desta flor aqui, tá? Ó, 7 pontos altos, aqui nós vamos fazer um quadrado vazio, ó, em cima desses 4 pontos. Aqui nós vamos repetir 7 pontos altos, depois colocar os 9 quadradinhos vazios novamente. Quinta carreira ficou pronta, 4 quadrados vazios, 7 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos. Aqui eu fiquei com 9 quadradinhos vazios e a partir daqui já é repetição da carreira de número 5. E assim eu fui fazendo até o finalzinho. Depois dos 7 pontos altos aqui, ó, eu fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Pessoal, este trabalho aqui, exclusivamente, o início e o final, eles terminam iguais, tá? Então, se lá eu comecei com 4 pontos altos e 4 quadrados vazios, o final também, ó, 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a sexta carreira, já fiz 3 correntes, virei o trabalho, fiz 3 pontos altos, para inteirar aqui, né, o cantinho de borda. Fiz 2 correntes e um quadrado vazio. Aqui, pessoal, são 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Então, todos os pontos contando aqui, eu tenho 7 pontos altos. Aqui eu fiz um quadrado vazio e repeti, ó, os 7 pontos altos sobre o 7 aqui de baixo, né, da carreira anterior. Fiz 2 correntes, fechei um quadrado aqui vazio e também coloquei total 7 pontos altos. Aqui um quadrado vazio e a mesma situação aqui do início, ó. Aqui eu fechei um ponto alto no ponto de base, 2 pontos altos dentro do quadrado, um ponto alto aqui no ponto de base, 2 pontos altos aqui no quadrado de base e um ponto aqui alto no ponto de base. 7 pontos altos. Aqui é a divisão de um desenho para o outro, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui já é repetição aqui, ó, do comecinho da flor aqui, 7 pontos altos. Depois é só seguir fazendo esta sequência, certo? E o finalzinho lá vai acabar igual o início aqui, com 7 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos, tá? É só fazer essa sequência aí no trabalho de vocês. Finalizei, então, pessoal, a carreira aqui de número 6, conforme eu expliquei aqui a colocação dos pontos. Dúvidas, volta um pouquinho o vídeo e observe como foram colocados aqui os pontos altos. Então, assim, eu fui fazendo por toda a extensão do meu pano, igual eu falei no bloco anterior. Aqui eu terminei com 7 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Então, o início e o final, eles são iguais, tá? Para a sétima carreira, já subi 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos aí pro cantinho de borda. E aqui, pessoal, fiz 2 quadradinhos vazios, sendo que o segundo quadrado eu fiz 2 correntes, contei 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto. Depois eu coloquei mais o segundo, o terceiro, o quarto. Coloquei 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base. Então, aqui eu fiquei com 7 pontos altos.
Aqui, ó, 2 correntes e também contei, ó, 1, 2, 3, coloquei um ponto alto e completei o restante dos pontos. Fiquei com 4 pontos altos aqui, 2 correntes e 4 pontos altos aqui. Fechei o quadrado vazio, né? E completei aqui o total de 4 pontos altos. 2 correntes aqui, ó, o terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto, 2 pontos altos dentro deste quadrado e coloquei mais pontos altos aqui até ficar com 7 também, tá? Aqui é um lado da flor, né? E aqui é o lado oposto dela, então ela sempre tem que estar iguais, tá? Aqui na divisão são 5 quadradinhos vazio. E a partir daqui, ó, já vai ser esta repetição aqui. Os 7 pontos alto, quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto igual deste lado aqui, um quadradinho vazio e depois aqui, ó, os 7 pontos alto aqui, tá? Então, é só seguir esta sequência aqui para fazer o trabalhinho que dá certinho, ok? Sétima carreira já ficou pronta, conforme expliquei a distribuição dos 7 pontos alto, quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio e aqui 7 pontos alto. Ficamos com 5 quadradinhos aqui na divisão. No início aqui, como eu já havia explicado, são 4 pontos alto e 2 quadrados vazios, tá? O finalzinho termina igualzinho lá, vou mostrar aqui para vocês agora, tá? É só seguir a sequência aí da explicação do bloco anterior. Então, aqui eu fiquei com 7 pontos alto, 2 quadrados vazios e 4 pontos alto, isso na sétima carreira aqui no finalzinho dela. Na oitava carreira, já subi as 3 correntes, virei aqui o trabalho, fiz mais 3 pontos alto. Já adiantei aqui, ó, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e repeti os 7 pontos alto aqui. Ponto alto sobre ponto alto. Só que aqui eu tenho que ficar com 10 pontos, então eu tenho que colocar, ó, 2 pontos alto aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Então, agora sim, eu fiquei com 10 pontos alto, faço 2 correntes. Ó, no terceiro ponto de base aqui, eu fecho um ponto alto para formar um quadradinho. 2 correntes, ó, mais um quadrado, vou fechar aqui, 2 correntes, eu conto 1, 2, 3 e faço aqui mais um ponto alto. Então, ficamos assim. E do lado oposto, eu também tenho que ter 10 pontos altos. Então, 2 pontos altos dentro do quadrado. Aqui o restante tudo ponto alto sobre o ponto de base, tá? Então, aqui, pessoal, depois que eu coloquei os 10 pontos altos, eu fiquei com 5 quadrados vazio aqui de separação. E do lado oposto aqui, ó, é igual o início aqui do primeiro desenho. 10 pontos alto, ok? Aqui eu fiquei com os 3 quadrados vazios, igual eu expliquei aqui para vocês. E do lado oposto aqui, 10 pontos altos, tá? E agora é só fazer os 5 quadrados vazios e depois repetir novamente a sequência, certo? Então, são 10 pontos altos aqui, 3 quadrados vazios e 10 pontos altos. 5 quadrados vazios aqui, 10 pontos altos e assim sucessivamente. A carreira, então, de número 8 foi finalizada aqui, conforme eu expliquei para vocês, né? Começamos com os 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e aqui 10 pontos altos. 3 quadrados vazios, 10 pontos altos, 5 quadradinhos de separação. Então, aqui já é uma flor, aqui é outra. Então, assim, eu fui fazendo aqui a terceira. E aqui no finalzinho, ó, da oitava carreira, depois dos 10 pontos altos aqui, ó, eu fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Então, a terminação fica igual ao início lá. Na nona carreira, já subi 3 correntes, virei aqui o trabalho e fiz mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, eu repeti os quadradinhos, tá? Cada um separado por 2 correntes. Repeti todos os pontos de base, que são 10, né? E desse quadradinho aqui, eu coloquei 2 pontos altos dentro e um na base. Então, aqui eu fiquei com 13 pontos altos no total. Um quadrado de separação separado aqui por 2 correntes. E aqui também, ó, eu coloquei
além deste ponto que a gente fecha o quadradinho, 2 pontos altos aqui dentro, completei todos os pontos aqui de base, então eu fiquei com 13 pontos altos também. 5 quadrados aqui, cada um separado por 2 correntes de separação. E aqui nós já vamos começar a repetir os 13 pontos altos e fazer esta sequência aqui nos demais desenhos aí do nosso barrado, ok? Então, pessoal, a carreira de número 9 aqui já ficou pronta, com os 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e 13 pontos altos. Um quadrado vazio, 13 pontos altos e 5 quadrados de separação. Aqui já é repetição, como eu já expliquei para vocês, eu fui fazendo, chegando aqui no final, depois dos 13 pontos altos aqui, eu fiz 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Já adiantei aqui, pessoal, a 10ª carreira, subindo 3 correntes, virando o trabalho, já fazendo aí mais 3 pontos altos, para fazer o cantinho de borda aqui. Fiz aqui 1, 2, 3 quadrados vazios. O terceiro quadrado vazio aqui, eu fiz 2 correntes e contei aqui, ó. Fiz 2 correntes e contei 1, 2 e no terceiro ponto de base coloquei um ponto alto. Então, fui colocando ponto alto sobre ponto alto, então fiquei com 10 pontos altos aqui. Um quadrado aqui vazio, aqui eu coloquei 10 pontos altos, 2 correntes e no terceiro ponto de base coloquei um ponto alto para fechar um quadrado vazio. Aqui nós ficamos agora, pessoal, com 7 quadrados vazios, tá? Ó, 7 quadradinhos vazios. E aqui já é esta situação aqui, que a gente vai começar, né, fazendo aqui o quadradinho no terceiro ponto de base aqui para fechar, né, com 2 correntinhas aqui. E depois a gente vai completar aqui um total de 10 pontos altos, nós vamos fazer aqui no próximo desenho aqui do nosso trabalho, tá? Então, é só seguir fazendo esta sequência, que daqui a pouquinho eu volto. E o final acaba também com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Finalizei, então, pessoal, a carreira de número 10. Aqui 4 pontos altos, 3 quadrados vazios. E aqui eu tenho 10 pontos altos. Um quadrado vazio, 10 pontos altos. Aqui 7 quadrados vazios. Então, assim, eu fui fazendo por toda a extensão aqui do pano. Aqui no finalzinho, como lá no início, os 10 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 11, eu já subi 3 correntes, virei o trabalho. Já fiz mais 3 pontos altos aí para finalizar, né, o cantinho de borda aqui para ficar prontinho. E, pessoal, se vocês observarem aí, a carreira de número 11, ela vai ser repetição da carreira de número 10. Então, eu coloquei, ó, 3 quadrados vazios, 10 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos, e aqui os 7 quadrados vazios. Então, é só repetir a mesma quantidade de pontos, né, da carreira anterior, agora na carreira de número 11. Então, eu vou fazer o meu aqui, tá? Repetindo tudo que se pede aqui e já volto. A carreira de número 11, então, ficou pronta. Conforme eu expliquei, que seria a repetição da carreira de número 10, então eu fui colocando aqui os 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 10 pontos altos, 1 quadrado vazio, 10 pontos altos e 7 quadrados vazios. Então, assim, eu fiz por toda a extensão aqui do pano. Aqui no finalzinho eu terminei também com, depois dos 10 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 12, já subi 3 correntinhas. Virei aqui o trabalho, já fiz os 3 pontos altos, vou mostrar aqui. Assim que ficou, ó, o cantinho de borda, total 4 pontos altos. Repeti os 3 quadrados vazios, tá? E nós vamos precisar aí de mais 2 quadradinhos vazios. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos pegar, fazer aqui 2 correntinhas. E vai contar 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. Aqui nós vamos fazer todos esses pontos de base. Total aqui eu tenho 4, né? Que a gente sempre conta
aquele ponto, ó, esse ponto aqui, ó, que a gente fecha o quadradinho, a gente conta ele também, ó. Então, eu tenho 4 pontos alto aqui. Vou fazer mais 2 aqui dentro. 2 pontos alto e do lado oposto aqui também, ó. Eu tenho que colocar um total de 4 pontos aqui. Então, eu fico com 10 pontos alto aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10 pontos alto. E também aqui eu tenho que contar, ó, 2 correntes eu fiz, conto 1, 2, 3, ponho um ponto alto aqui. 2 correntes, fecho aqui, ó, mais um ponto alto. Então, aqui depois que eu fechei o segundo quadradinho em cima dos pontos de base, eu fiz todos esses quadradinhos aqui, então ficamos com 3, 6, 9 quadradinhos. Só que aqui, ó, já começa essa situação para a gente fazer em cima desses pontos de base. Então, a gente tem que ficar aqui com 11 quadradinhos. Faz mais 2 correntinhas, aqui a gente já tá recomeçando o outro motivo e faz aqui um ponto alto. 2 correntes, conta terceiro ponto de base e já faz aqui um ponto alto, segundo, terceiro, o quarto, né? Até a gente ficar com 10 pontos aqui novamente. Então, aqui, ó, só falta colocar mais 4 pontinhos aqui. Aí, nós vamos já fazer ali, né, os 2 quadradinhos vazios, ó. Então, fiquei com 10 pontos, 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, conta aqui o terceiro ponto de base, já põe um ponto alto. Então, aqui na carreira de número 12, que eu acabei de demonstrar, nós já fizemos aqui, ó, 2 motivos aqui, tá? Na carreira. Aí, aqui na divisão, como eu falei, a gente fica com 11 quadradinhos vazios e aqui 10 pontos altos. Agora, aqui também, ó, vocês vão fazer 11 quadradinhos vazios, depois os 10 pontos altos, igual essa sequência aqui que eu acabei de explicar para vocês. Eu já terminei aqui a carreira de número 12, conforme eu expliquei para vocês, aqui 4 pontos altos, 5 quadrados vazios e aqui eu tenho 10 pontos altos. Deste lado aqui eu fiquei com 11 quadrados vazios e aqui já é repetição, ó, dos 10 pontos altos, tá? Então, 11 quadrados vazios, 10 pontos altos, 11 quadrados vazios, 10 pontos altos e do lado oposto 5 quadrados vazios, 4 pontos altos. Na carreira de número 13, já subi as 3 correntinhas, virei aqui o meu trabalho, já fiz 3 pontos altos, aqui para fazer o canto de borda, e um quadrado vazio separado aqui por 2 correntinhas. Aqui, pessoal, eu utilizei 3 quadrados de base para distribuir aqui 10 pontos altos, tá? Então, cada quadradinho aqui dentro dele, eu coloquei 2 pontos altos e sempre um aqui, ó, em cada base. Então, eu tenho 10 pontos altos aqui no total. Deixa eu ampliar aqui para vocês visualizarem. Tá, ó, então, eu fiquei com 2 pontos altos em cada quadradinho desse aqui. Aí, depois eu fiz aqui, ó, um quadrado vazio. O segundo quadrado vazio aqui, eu coloquei 2 correntes e contei 1, 2 no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto. Aqui, eu coloquei mais 1, 2, 3 pontos, contando com este aqui, 4 pontos altos, aqui vai ser o talo da nossa flor. Aqui já são as folhas, tá, pessoal? Que começa aqui, ó, a aparecer. Aqui também, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto, então fechei um quadrado, 2 quadrados. E aqui a mesma coisa, eu tenho que colocar 10 pontos alto aqui, tá? Então, ó, ficou um na base, 2 aqui dentro do quadrado, um na base, 2 dentro do quadrado, na base, 2 pontos alto dentro do quadrado e um na base. Aqui na divisão, eu coloquei 3 quadradinhos vazios aqui, ó. 1, 2, 3. E aqui, pessoal, já é repetição aqui, ó, desta primeira folha aqui que nós aprendemos, tá? E aqui é só seguir fazendo, ó. Aqui eu já coloquei os 10 pontos alto. Aqui, ó, repetição desses 2 quadrados vazios, 4 pontos alto. Agora eu vou fazer esta sequência aqui, até chegar lá no finalzinho também, que nós vamos ficar com 10 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto,
lá no final do nosso trabalho. Então, aqui eu já finalizei a carreira de número 13, 4 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui eu tenho 10 pontos altos. Aqui já é o início da folha, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui vai ser o talozinho da folha, da flor, né? É uma tulipa, outro modelinho de tulipa. Aqui 2 quadrados vazios e 10 pontos altos, 3 quadrados vazios de separação, e aqui já é repetição da florzinha, tá? Então, assim, eu fui fazendo aqui no finalzinho, né? A gente termina com os 10 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a carreira de número 14 aqui, que eu já dei uma adiantada, eu já subi 3 correntinhas, virei aqui o trabalho, já fiz o cantinho de borda com mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, ó, eu fiz um quadrado vazio, 2 quadrados vazios. Aqui eu fiz 2 correntinhas e contei, ó, 1, 2, 3. Sempre no terceiro ponto de base eu vou fechar um quadrado vazio. Aí eu fui completando tudo aqui os pontos, cheguei aqui nesse quadrado de base, coloquei também 2 pontos altos e um aqui na base. Então, aqui a outra parte da folha, também 10 pontos altos eu tenho aqui, um quadrado vazio, sempre separado por 2 correntes. 4 pontos altos, um quadrado vazio, e aqui tenho 10 pontos altos, tá? Só que aqui é o contrário, né? Primeiro a gente coloca aqui, ó, o ponto alto do fechamento do quadrado, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e completa aqui até dar 10 pontos altos. 2 correntes, terceiro ponto de base eu coloquei um ponto alto. Aí eu fiquei com 2 quadradinhos vazio. Aqui eu coloquei um total de 4 pontos altos, é a divisão de um desenho para o outro. E aqui, pessoal, já começa a repetição aqui, ó, desses 2 quadradinhos vazios, aqui, ó, os 10 pontos altos, aqui o quadrado vazio, e agora eu vou terminar de fazer esta sequência aqui nos demais desenhos aqui do barrado que nós estamos aprendendo, tá? Então, é só seguir esta explicação que eu acabei de passar, que vai dar certinho o seu trabalho. Aqui eu terminei a carreira de número 14, 4 pontos altos aqui no início, 2 quadrados vazios e 10 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio e aqui 10 pontos altos. 2 quadrados vazios, aqui é a divisão de um desenho para o outro, e aqui já começa o outro, né? Igual eu expliquei aqui que já era repetição. Então, assim eu fui fazendo até o final. Aqui a gente também termina, né? Depois dos 10 pontos altos aqui, ó, com 2 quadrados vazios, 4 pontos altos. Então, pessoal, aqui a carreira de número 14, a gente, né? Até a carreira de número 14, a gente trabalhou carreiras de ida e volta, né? No barrado aqui por um inteiro. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, cada desenho deste aqui, tá? Porém, a gente não vai cortar a linha, tá? Vamos trabalhar direto aqui com a linha para todas as pontas aí do nosso bico. Então, agora, ó, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, ó, a gente parou aqui do lado avesso do pano. Então, nós vamos agora subir, ó, 3 correntes, vir aqui o trabalho. E nós vamos fazer pontos altos a partir do último ponto aqui de base, ó. Bem no último aqui, eu subo um ponto alto, faço 2 pontos altos dentro do quadrado e um ponto aqui na base. Ó, então a gente fica assim, para começar. Vamos fazer aqui 2 quadrados vazios. Essa já é a carreira de número 15 que nós vamos começar. Então, aqui eu faço um quadrado vazio, deixa eu só introduzir a agulha direito, isso, agora foi. 2 correntes e conta aqui, ó, 1, 2, 3 e faz mais um ponto alto. Gente, agora aqui eu preciso 22 pontos altos, tá? Inclusive, dentro desses 2 quadradinhos aqui, ó, cada um você coloca 2 pontos altos dentro dele, tá? Completa todos esses pontos, põe mais 2 pontos altos aqui e vai fazendo aqui até dar 22 pontos altos. Então, aqui, ó, já tenho 2 pontos, 3,
24, então vai fazendo assim até dar 22 pontos altos. Ó, aqui dentro do quadradinho, ó, só pôr 2 pontos altos e continua colocando ponto alto sobre ponto alto. Ó, o outro quadradinho também, ó, 2 pontos altos dentro dele e assim até ficarmos com 22 pontos altos. Pronto, fiz aqui, ó, meus 22 pontos altos, faço 2 correntes e vou fazer aqui, ó, um quadrado vazio, 2 correntes e mais um quadrado vazio. Aqui o próximo quadrado de base eu coloco 2 pontos altos dentro dele e um na base. Então, ó, nós estamos do lado direito do trabalho, então a gente tem que voltar, só que a gente volta com pontos baixíssimos, ó, então é só fazer uma corrente, vir aqui o trabalho. Aí sim, agora eu pego aqui, ó, o primeiro ponto alto aqui, introduzo a agulha, trago o fio para frente, ó, fiquei com 2 laçadas, você tem que passar uma dentro da outra. Às vezes dá uma escapadinha. Então, ó, já fiz 1, 2, aqui vai ser o terceiro e o quarto ponto baixíssimo, ó. Subo aqui 3 correntes, faço mais 2 pontos altos, que aqui é o canto de borda, né, pra gente ir dando acabamento. E aqui agora nós estamos na carreira 16, vamos fazer 4 quadrados vazios, ó. Então, 2 correntes eu já fiz ali, daí eu faço um ponto alto. 2 correntes, conto 1, 2, 3, ponho um ponto alto. 2 correntes, conto 1, 2, 3, ponho um ponto alto. 2 correntes, conto 1, 2, 3, ponho um ponto alto. Então, ó, nós chegamos bem aqui no talo da flor, ó. Aí a gente tem que fazer os 4 pontos altos. 2 correntes, a gente também tem que fazer, pessoal, do lado oposto, os 4 quadradinhos. Então, ó, conta 3 pontos e põe o ponto alto. E a corrente, se eu não falar, sempre 2, tá? Ó, terceiro ponto, já introduzi ali 2 correntes. E já vai fazendo, ó, já tenho 3 quadrados, aí eu faço o quarto, tá? Então, são 4 quadradinhos de cada lado, ó. 1, 2, 3, 4, faz os 4 pontos altos, depois faz 1, 2, 3, 4 quadradinhos, ó. Deixa eu colocar aqui na mesa. Então, vai ficar assim, ó. Agora, a gente vai preencher aqui, ó, com 4 pontos altos no total, né? Eu já tenho um da base ali que eu fechei o quadradinho. Então, aqui eu coloco 2 pontos aqui dentro, 2 pontos altos e um na base. Aqui, ó, nós estamos do lado avesso do pano, então a gente tem que fazer agora o ponto alto alongado, ó. Então, você laça a linha na agulha, ó, nesse último ponto aqui, introduz a agulha, traz a linha para frente, fiquei com 3 laçadas. Aqui agora eu tiro, ó, uma laçadinha, ó, tirei uma laçada, 2 laçadas e 3 laçadas. Para voltar, 3 correntes, vira o pano aqui. Pessoal, desculpa que de vez em quando ele desfoca, por causa que a linha é muito fina. Então, continuando aqui, nós vamos agora para a carreira de número 17. Vamos fazer aqui, ó, depois das 3 correntes, no último ponto aqui de base, assim. Vamos colocar aqui, né, um total de 4 pontos altos. Vamos fazendo aqui, ó. Então, este canto já vai ficando pronto, ó. E vamos fazer 3 quadrados vazios aqui, até chegar ali nos 4 pontos altos, né, que é o talo da flor. Então, aqui eu já fiz os 3 quadrados vazios, agora tô terminando de fazer os 4 pontos altos, e do lado oposto aqui eu tenho que fazer também 3 quadrados vazios, tá? Porque ele fica igualzinho, os dois lados, nesse caso aqui do nosso trabalho. Aí, eu já venho aqui e faço os 4 pontos altos, assim, ó. Então,
Aqui nós estamos do lado aqui, ó, direito do pano, né? Por causa da bainha. Então, agora aqui a gente tem que voltar com os pontos baixíssimo, tá? Então, é só fazer uma corrente aqui. Faça uma correntinha, aí vira aqui o trabalho. E aí tem que caminhar com os pontos baixíssimos, ó. Introduz a agulha no primeiro ponto aqui de base, faz um ponto baixíssimo, o segundo, o terceiro e o quarto ponto baixíssimo. Sobe aqui 3 correntes, aqui ó, mais 2 pontos altos e um ponto na base, certo? Agora aqui a gente já tá na carreira de número 18, nós vamos fazer 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes aqui, ponto alto. Aqui a gente faz mais 3 pontos altos ainda, para poder deixar o talo da flor um pouquinho mais compridinho. 2 correntes, aqui a gente coloca, né, 2 quadrados vazios. Ó, 2 correntes, faz 2 quadrados vazios. Aqui a gente preenche os total aí de 4 pontos alto, certo? Ó, então tá ficando assim. Deixa eu colocar aqui na mesa, ó. Esse lado aqui é o lado que nós temos que fazer o ponto alto alongado, porque nós estamos aqui, ó, no avesso do pano, tá? Então, ó, é só laçar a linha na agulha, último ponto aqui de base, introduz, puxa pra frente e, ó, e tira a primeira laçada, a segunda e a terceira. Opa, saiu tudo. De novo, ó, 1, 2, 3. Faz 3 correntes, vira aqui o trabalho. E aí, agora, nós vamos fazer os 4 pontos altos aqui, né, ó. Último ponto de base, põe um ponto alto, 2 pontos altos dentro do quadradinho. E um aqui na base. Agora, nós vamos fazer só quadradinhos vazios, tá, ó. Faz aqui, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Ali no próximo é só preencher 2 pontos alto aqui dentro e um na base. Nós estamos aqui, ó, do lado direito do pano, então a gente tem que voltar com os pontos baixíssimos. Então, ó, faz uma corrente, aí vira aqui o trabalho de novo e caminha com os pontos baixíssimos, tá? Ó, pega o primeiro ponto aqui e faz assim, ó. Tira 1, tira 2, tira 3 e tira 4. Faz 3 correntes, sobe aqui 3 pontos alto, né? Para totalizar 4. 2 correntes, aqui a gente vai fazer só um quadradinho agora. Aqui eu completo com mais total aí de 4 pontos alto, né? Aqui, ó, a gente tá do lado avesso do pano, então eu tenho que fazer um ponto alto alongado, ó. Então, ó, laço o fio na agulha, puxa aqui, ó, no último ponto de base a linha e tira 1, tira 2 e tira 3. 3 correntes, vira aqui o pano, ó. E a gente vai fazer o último aqui, bloquinho cheio, né? Que são os 4 pontos altos aqui. Então, aí nós ficamos com 21 carreiras no total aí, ó. E o último ponto põe aqui no ponto de base, certo? Então, olha, eu vou colocar aqui na mesa para vocês observarem. Então, assim, ficou pronto aqui, ó, uma lateral do nosso trabalho. Agora, aqui a gente tem que descer com 3 correntes e um ponto baixo aí para fechar, ó. 3 correntes e vem aqui, ó, no ponto de base abaixo e faz um ponto baixo, certo? Ó, 3 correntes e vem aqui
e fecha um ponto baixo, 3 correntes, fecha aqui um ponto baixo. 3 correntes, fecha aqui um ponto baixo. 3 correntes, vem aqui e fecha um ponto baixo. E assim, olha, a gente já tá terminando aqui, chegando já. Deixa eu colocar aqui para vocês observarem. Então aqui, ó, a gente já chegou no final, ó. Ele ficou todo acabadinho, certo? Agora aqui nós temos que recomeçar aqui a fazer o outro desenho, tá, pessoal? Ó, então, nós estamos aqui na carreira de número 14 e vamos começar aqui a carreira de número 15, que é esta aqui, ó, os 4 pontos alto, 2 quadrados vazios, 22 pontos alto, 2 quadrados vazios, 4 pontos alto. Nós vamos fazer aqui, ó, tá? Dessa sequência aqui. Então, o que que nós vamos fazer agora? Uma correntinha apenas, uma só. Vem aqui, ó, no último ponto de base e fecha um ponto alto aqui. Para a gente poder passar para o outro lado. Então, aqui eu coloco 2 pontos alto e um ponto aqui na base. Faço aqui 2 quadrados vazios, ó. Conto 1, 2, 3, né? Faz 2 correntes e conta aqui para fazer o quadradinho vazio, igual aqui essa situação, ó, tá? Para vocês fazer os demais desenhos aí do trabalho, é só seguir a explicação aqui desse primeiro motivo aqui, tá? Sempre se atentar ao lado que é para fazer os 3 pontos, aliás, os 4 pontos baixíssimos, que é o lado direito, e quando a gente tá no avesso do pano, a gente tem que fazer o ponto alto alongado, e para voltar as 3 correntinhas, tá? Então, aqui agora, pessoal, vamos colocar os 22 pontos alto, igual aqui, aí já façam 2 quadrados vazios e 4 pontos alto. Então, aqui eu já fiz os 22 pontos alto, igual eu havia demonstrado aqui, ó, neste primeiro motivo aqui na explicação, tá? E adiantei aqui, ó, 2 quadrados vazios e 4 pontos alto, igual aqui, ó, pessoal. Aí, para voltar, eu tenho que voltar com os 4 pontos baixíssimos, ó, porque eu estou do lado direito do pano. Então, eu já fiz uma corrente, virei aqui, ó, o meu trabalho, tá? Eu já adiantei aqui, que eu tenho pouco espaço para ficar virando aqui o pano. Então, ó, eu virei aqui, ó, e fiz 4 pontos baixíssimos, subi 3 correntinhas, já fiz 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, agora aqui, ó, nós vamos fazer esta sequência aqui do trabalho, ó, tá? Os 4 quadrados vazios, 4 pontos altos e os 4 quadrados vazios aqui, ó. Desculpa, acho que não gravou aqui, não pegou. Então, nós vamos fazer esta carreira aqui agora, tá? Então, vamos lá, vou fazer ela com vocês. Ó, viemos para o lado avesso do pano. Então, aqui, ó, 2 correntes e faz um ponto alto, 2 correntes, conta aqui, ó, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, aí já faz um ponto alto, 2, que aqui já é o talo da flor, né? Então, tem que ter 4 pontos altos aqui. 2 correntes, e aqui conta de novo, ó, terceiro ponto de base, põe um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes. No terceiro ponto de base, coloca um ponto alto. E aqui eu tenho que ter mais um quadradinho ainda, ó. Então, olha, esta carreira aqui é igual a esta aqui, ó, que nós aprendemos anteriormente, tá? Então, agora aqui, ó, eu preciso já fazer mais 3 pontos altos aí para inteirar os 4, né, ó. Então, aqui eu já tenho, ó, 2, 3 pontos e mais um aqui, 4. Como eu estou do lado avesso do pano, eu tenho que voltar já com este lado fechado. Então, ó, eu laço a linha na agulha, venho aqui, ó, no último ponto de base, introduzo a agulha,
puxo a linha para frente, e aqui eu tenho que fazer um ponto alongado, ó, ponto alto alongado, ó, tira uma, tira duas, e aqui tira o terceiro lacinho aqui, ó. Aí sobe 3 correntes, vira o trabalho, ó, a gente vai pro lado direito, aí ele já fica na posição aqui, ó, que já vai ser fechado as correntes igual aqui, ó, tá? E aqui a gente volta e faz os 4 pontos altos, totais aqui, que é o cantinho de borda. Depois faz as 2 correntes, vem trabalhando os quadradinhos, certo? Então, gente, eu vou continuar fazendo o meu aqui, tá? Se ficar alguma dúvida aí, volta um pouquinho na explicação do primeiro desenho ali. Deixa eu só terminar mais esse aqui. Eu vou abrir na mesa. Olha, então, é só você assistir novamente esta parte aqui da explicação para fazer os demais, tá? Mas não tem segredo, tá? Agora, ó, nós estamos nesta carreira aqui, ó, fazendo aqui. Então, assim, eu vou seguir fazendo o meu aqui, do jeito que eu ensinei para vocês aqui neste primeiro motivo. Vocês vão fazer nos demais, é só você tentar o lado direito, né? A gente, no finalzinho, faz os 4 pontos baixíssimo, que aí a gente vira o pano para voltar com os 4 pontos baixíssimo. E quando a gente estiver do lado avesso para voltar, primeiro a gente fecha o ponto alto alongado, depois sobe as 3 correntinhas para poder continuar aí o fechamento do trabalho. Então, eu vou terminar o meu, chegando lá no último motivo, eu volto para a gente encerrarmos juntos, tá bom? Então, aqui eu fui terminando de fazer o acabamento dos meus motivos aqui do barrado. Eu ensinei o primeiro, iniciei o segundo, terminei de fazer ele, vim para o terceiro e agora nós vamos terminar o quarto motivo aí. Então, aqui eu estou do lado direito do pano, né? Terminei aqui a carreira e vamos agora ter que voltar. Então, façam uma corrente, vira o trabalho e a gente tem que fazer aqui, pessoal, os 4 pontos baixos, ó. Faz aqui, introduz a agulha no primeiro e tira o ponto, o segundo, o terceiro e o quarto ponto baixíssimo aqui. Aí sobe as 3 correntes, façam aí o canto de borda, que são os 4 pontos altos totais aí, 2 correntes, e aqui nós vamos fazer um quadrado vazio. Aqui nós vamos voltar a colocar os pontos altos aqui, total de 4. Terminei aqui, ó, de colocar os 4 pontos altos, ó. Agora nós estamos do lado avesso do pano, eu preciso colocar aqui o ponto alto alongado, ó, no último ponto de base. Então, eu introduzo a agulha, trago para frente e tiro 1, tiro 2 e tiro 3. Para voltar sempre as 3 correntinhas, vira aqui o trabalho. E façam aí os 4 pontos altos novamente, que aqui já é a finalização da pontinha aqui do nosso trabalho. Então, ficou assim. Agora, nós vamos fazer as correntinhas aqui para descer. Então, vamos fazer aqui, ó, as 3 correntes. Procurem não apertar muito as correntinhas, que não tem necessidade. Aí, eu fiz o ponto baixo, mais 3 correntes aqui. Daí, eu prendo aqui, ó, um ponto baixo, 3 correntes e prendo aqui um ponto baixo. 3 correntes, prendo aqui um ponto baixo, 3 correntes, prendo um ponto baixo aqui. 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes e aqui é o último ponto. Então, eu introduzo aqui a agulha no último ponto de base aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo, ó. Faço aqui o ponto baixíssimo, uma
corrente, alonga o fio aqui e a gente já pode cortar a linha. Cortei aqui o fio, esta linha aqui, depois você vem aqui atrás do trabalho e vai passando aqui entre os pontos, tá? Para poder fazer um arremate. E é isso, pessoal, nosso trabalho ficou pronto. Um outro modelo aí de tulipa, tá? Ficamos aí com 4 desenhos no pano. E se você gostou da proposta de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E nas redes sociais, Eliane Prado 03 lá no Instagram, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.